Pessoal, vamos para mais um Porteira Adentro. Meu nome é João Correia. O que a gente vai conversar hoje é o que eu preciso de estrutura na minha fazenda para ter a melhor condição de manejo possível das pastagens e o melhor desempenho do meu rebanho. Quando a gente está montando uma estrutura de manejo para uma fazenda, a gente às vezes se vê obrigado, quando pensa num manejo rotacionado, de fazer a estrutura produtiva, onde o gasto com cercas e divisões tem um impacto muito forte para a gente começar um trabalho. E quando a gente pensa nessa lógica de como evoluir, basicamente a gente vai pensar em alguns tipos de manejo que a gente pode adotar dentro da fazenda. O primeiro sistema de manejo, e o mais comum de ser adotado, é o sistema de manejo que a gente chama de pastejo contínuo fixo. Ou seja, a gente distribui o gado dentro da fazenda numa determinada época e esses animais ficam parados nesses lotes por um tempo muito grande, onde normalmente há um comprometimento ou da estrutura da pastagem, vinda de pastejo desuniforme ou de uma inadequação da demanda de comida e a oferta do pasto, porque com o tempo a gente vai desalinhando a quantidade de comida disponível com o que cada lote precisa. Com isso, a gente muda para o segundo tipo de manejo, que é o manejo que a gente chama de pastejo contínuo dinâmico. Basicamente, no pastejo contínuo dinâmico, o segredo é a gente ter a cada 4 a 5 pastos em uso, a gente ter um pasto que a gente chama de pasto coringa, onde esse pasto ele é utilizado para que a gente possa fazer uma readequação dos lotes em função da disponibilidade em cada pasto e a demanda de cada lote em função do seu objetivo de desempenho. Com isso, a gente tem condição de fazer uma readequação dos animais, mudando os lotes de pasto sem fazer mistura de lotes, onde a gente consegue manter um pastejo com uma boa massa ofertada, consegue ter uma condição boa para os animais desempenharem sem provocar a degradação da pastagem. Nessa lógica do pastejo contínuo dinâmico, basicamente o que a gente vai ter é uma inversão do rotacionado, onde a gente teria um pasto em uso e 4, 5 pastos parados, ou 3, 4 pastos parados. No dinâmico a gente tem de 3 a 5 pastos em uso para cada um pasto parado. Dando sequência nesta caminhada em relação às opções de manejo que a gente caminha do contínuo dinâmico para o alternado, que é a primeira opção, a mais simples possível do rotacionado, onde para cada pasto em uso a gente tem um pasto parado. E no intervalo de tempo que vai de 15 a 30 dias, a gente faz a troca desses animais sempre olhando o pasto da frente. O pasto da frente, em função da sua altura e da produção de massa que ele está fazendo no período, vai pedir o gado ou vai pedir para segurar o gado até que ele tenha condição de receber. Tanto no pastejo contínuo dinâmico quanto no pastejo alternado, alguns cuidados que a gente tem que ter é o seguinte: nós nunca podemos, no objetivo de fazer o melhor pastejo, sacrificar o desempenho animal. Então a gente tem que adequar a nossa estrutura produtiva para que a gente consiga conciliar um bom manejo, ou seja, eu vou conseguir trazer a pastagem para um corte que seja bastante produtivo, eu estou consumindo bem o que eu estou produzindo, mas a minha estrutura de lotes está fazendo com que isso se transforme em arrobas. Seja arrobas direto dos animais em crescimento ou produção de arrobas dos bezerros que vão estar amamentando nas fazendas de cria. No pastejo rotacionado, a gente já trabalha numa lógica onde a gente vai ter um pasto em uso para 3 a 5 pastos descansando, normalmente em condição de fazendas de pecuária de corte. O que vai definir a quantidade de pastos descansando para pasto em uso é o tamanho do lote que a gente está buscando. Se a gente agrega, numa primeira visão de módulo funcional, agrega muitos pastos, a gente vai ter um lote muito grande, onde a gente pode até ter um bom manejo olhando o lado da pastagem, mas a gente vai sacrificar muito o desempenho de cada lote. Então é importante que a gente faça uma boa dosagem entre o tamanho do lote e a quantidade de pastos que a gente agrupou nesse módulo funcional para poder montar a estrutura do manejo.
Uma dúvida que fica quando a gente monta o conceito do módulo funcional é que a gente vai normalmente ajuntar pastos de tamanhos diferentes para agrupá-los no módulo. Quando isso acontece, e é comum de acontecer, de ter pastos com tamanhos diferentes ou até pastos com potenciais de produção diferentes, a gente vai trabalhar com um ajuste no tempo de uso de cada um desses pastos que estão compondo o módulo. Então o ajuste no tempo, levando em conta a demanda que o próximo pasto da sequência de manejo está pedindo, nos coloca numa sequência adequada de conciliar pastejo, olhando o rebanho e a pastagem. Então, trazendo essa visão, né, de como operar um módulo funcional no dia a dia, aqui a gente tem nessa fazenda uma condição de 3 pastos. Esse pasto que eu estou dentro dele, o pasto que está atrás de mim, à minha direita, e atrás de mim, à minha esquerda, compondo um módulo funcional. São pastos de tamanhos diferentes. Nesse pasto que a gente está dentro dele, a gente observa que ele está cortado. Os animais ficaram 5 dias, acabaram de desocupar, né? O pasto que está à minha direita foi o pasto utilizado antes desse. Os animais ficaram durante 10 dias. E à esquerda, à minha esquerda, a gente tem o pasto para onde os animais entraram, onde eles vão permanecer mais 10 dias. Ou seja, o fato da gente ter pastos de tamanhos diferentes não torna inviável a prática e cria condição adequando o tempo de pastejo para que a gente faça um bom uso da pastagem, conciliando com um ótimo desempenho de cada lote. Como última etapa do rotacionado, a gente evolui para montar módulos físicos, onde a gente vai buscar adequar condições de fertilidade de solo, de tipos de capim, tá certo? E trazendo isso aí para o tamanho de cada piquete, onde a gente vai agrupar de 4 a 8 piquetes por módulo, colocando os animais para um pastejo bastante uniforme no que se refere a tempo de permanência em cada um desses piquetes que vão construir o módulo. Lembrando que para que isso aí aconteça, a gente vai ter demandas de deslocamento de água e estruturação de cercas. Normalmente, para viabilizar esse custo de implantação, a gente caminha para cercas elétricas. Não obrigatoriamente, mas é uma opção que tem se mostrado bastante funcional quando feito dentro dos conceitos técnicos adequados. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porteira Adentro, informação de quem vive o campo.